E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Inglaterra. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. E pois é, né, galera? A gente teve que morder a língua aí, porque a McLaren conseguiu superar a Alpine. Exatamente, eu sou o Rubens GP Neto e nós falamos disso em alguns BBcasts passados, salvo engano, quando o Ocon conseguiu o pódio em Mônaco, que dificilmente a McLaren é um sorvete da McLaren, sabe? Essas coisas. Que fica em Olaria. Em Olaria. Mas que a McLaren dificilmente passaria a Alpine, né? Porque ela só conseguiria com uma tempestade perfeita, onde que teria que ter os dois carros no pódio. E não conseguiu, né? Não conseguiu colocar os dois carros no pódio, mas o segundo e quarto lugar conseguiu fazer com que ela ultrapasse. Mas antes de falarmos sobre o GP da Inglaterra, convidar vocês a conhecer nosso financiamento coletivo e contínuo do Apoies, aonde com qualquer valor você pode apoiar o Boletim do Paddock financeiramente. E para você que está escutando esse podcast entre os dias 11 e 12 de julho, não se esqueça que vai estar acontecendo na Amazon o Prime Day. E para quem é o assinante da Amazon e tem aí o direito ao frete grátis, também vai conseguir conferir várias das ofertas que vão ter no site. E qualquer compra que você realizar usando o nosso link, que está sempre aqui na descrição, né? E também no nosso site, nas nossas redes sociais, você acaba auxiliando o projeto, porque as suas compras, a gente recebe uma pequena comissão e esse valor vem aqui para o projeto e a gente consegue aplicar em outras partes. Também não deixe de conhecer a nossa lojinha, que nós temos também, está aqui na descrição do post, para você que conseguir auxiliar o nosso trabalho, se não for financeiramente, mas contribuindo de outra forma, você pode encaminhar as nossas publicações para outras pessoas, convidar o pessoal para conhecer o Boletim do Paddock. E é isso, pessoal. Bom, Débora, antes do GP da Inglaterra começar, né, duas coisas aí foram notícias. O primeiro foi o filme do Brad Pitt, né, que já estava combinado, até teve aquele burburinho que, nossa, ele vai correr o GP com o carro junto com os pilotos, Ele né? vai largar com o pessoal. Ele vai largar com o pessoal. Eu vou ser sincero, pelo menos volta de apresentação teria sido legal ali eles fazer, mas toda cautela é boa. Eles só utilizaram, né, um dos boxes ali entre a Ferrari e a Mercedes, né? Interessante essa posição, né? Diga-se de passagem. E fez filmagens, takes ali, utilizou o final de semana, né? Com carro adaptado da Fórmula 2. E foi bem legal porque, assim, gerou vários memes, várias fotos interessantes. Até antes da gente gravar aqui, a gente viu uma postagem do Carlos Sainz andando mais próximo, ali dando uma de sabichão, né? Andando mais próximo do Brad Pitt, para poder aparecer mais no filme. Então, realmente vai ter esse filme, né? Ele deve ser anunciado o nome formalmente nos próximos meses, aí, nas próximas semanas. Mas é um projeto do Brad Pitt, ele acabou indo aí em alguns GPs, conseguiu conversar com o pessoal para ver quem queria participar e contribuir. A Apple adquiriu os direitos, então esse filme deve sair sim no cinema, essa é a expectativa de ficar em cartaz de 1 a 2 meses. Você sabe por que tá sendo na Fórmula 1, tá sendo na Fórmula E, né? Por quê? Porque como é a Apple que tá produzindo, a Apple não tem bateria suficiente para um GP. É verdade, não tem como. Se fosse Elon Musk, a Tesla e o seu Twitter falido, talvez conseguisse colocar em outros lugares. Mas esse filme também vai estar disponível na Apple. E ainda não tem nome, mas aí eu vi o pessoal do Omelete falando, não, o nome do filme é Apex, mas Apex era o nome da equipe que tava lá na Fórmula 1. Então assim, se eles vão dar o mesmo nome da equipe, acho que não deve acontecer, porque, né, o filme do Brad Pitt é contando a história de um piloto que se aposentou e retornou aí pras pistas. Sabe, tipo, meio que a história do McQueen lá, né, no filme 3 do Carros, é quase isso, bem parecido. Eu vou mais longe, aquele filme do Stallone, também, da Fórmula Indy lá, que é Alta Velocidade, salvo engano, que também é uma porcaria, mas é o melhor filme de automobilismo. E agora já vou lançar uma boa. Lançamento, vamos combinar aí
pessoal aqui de São Paulo, a gente vai fazer o seguinte, Débora, a gente vai juntar uma graninha, vamos fazer lançamento em São Paulo e a gente vai para Curitiba, porque a gente tem bastante apoiadores lá, a gente vai assistir no sábado com o pessoal de Curitiba. Na semana aqui com o pessoal de São Paulo, depois a gente vai para lá. Eu acho que seria interessante. Vamos ver se as finanças vão permitir isso, mas seria muito bom. Eu tenho um rim de qualidade, eu acho que dá para doar ele. Mas não dá para viver sem nenhum, né? De novo. Foi bem legal que ao longo do fim de semana a gente viu os atores ali se movimentando, né? Que foi o Brad Pitt e o Damson Idris, que vão fazer o filme. O Brad Pitt é o protagonista, mas tem o segundo piloto ali, que também vai estar ao lado dele. E teve toda uma preparação para poder começar a realizar essas filmagens. Não foi algo tão simples assim, como o Rubens disse. Eles montaram um box entre a Mercedes e a Ferrari. Então ali até no documento que tinha da FIA, da posição que as equipes estavam ocupando no grid nesse fim de semana, designava esse box para essa equipe, né, a Apex. E eles fizeram toda uma identidade visual. O carro também tinha patrocinador, tudo bonitinho. Eles também colocaram uma mesa ali no pit wall, então tinha os atores, o pessoal que ficou ali acompanhando, como se realmente estivesse gerenciando um carro durante as corridas, na corrida. Tinha também os dados ali que eles colocaram nos computadores. Foi algo bem legal, mostraram vários detalhes dessa produção. Vamos ver o resultado disso quando esse filme sair. Mas esse carro da Fórmula 2, né, ele é um carro da Fórmula 2 que foi utilizado para fazer as captações das imagens. Ele foi adaptado pela Mercedes e pela Carlin da Fórmula 2, para poder deixar ele mais com cara de um carro de Fórmula 1, mas não gastaram tanto quanto seria para poder produzir, nem que fosse um show car de Fórmula 1, né, algo caro. E o mais legal, assim, disso é que ao longo do fim de semana, os carros estavam... A gente teve a presença da Fórmula 2 e da Fórmula 3 correndo, além da Fórmula 1. Mas no intervalo das sessões, esse carro de Fórmula 2 estava sendo colocado na pista para que eles fizessem a coleta de imagens. E pelo que disseram, o Brad Pitt e o Idris, eles fizeram um treinamento para poder guiar um carro de Fórmula. Então eles estavam aptos a guiar, mas obviamente não com os pilotos de Fórmula 1. E também levaram pilotos que são dublês, que tinham essa função aí também de auxiliar, fazer as manobras mais arriscadas ali na pista para poder ajudar a captar as imagens. Só que tem imagem dos dois antes do GP, né, naquela preparação dos pilotos ali, aguardando o início da corrida. Tem imagem deles em vários momentos ali do paddock. E o mais legal... Acho que tô falando um monte sobre o filme, né? Espero que o filme realmente seja muito legal, porque se for uma grande bomba, também eu estaria aqui criticando. O que eu achei interessante é que os diretores, né? Os diretores são do Top Gun Maverick. E eles escolheram fazer o filme dessa forma, junto com a Fórmula 1, no fim de semana da Fórmula 1, para que as coisas não ficassem tão artificiais na captação das imagens. Então eles queriam algumas coisas, assim, tipo, interações mais reais dos pilotos com aquele ambiente, então eles não estavam a fim de simular absolutamente tudo. E por isso que estão levando essa equipe aí para poder fazer a captação em Silverstone. Acho que deve trazer um gostinho a mais aí, pelo menos a gente vai ter essa identificação, né, que assistimos o GP e teve essas imagens sendo geradas. Espero realmente que não seja uma grande bomba. Eu vou ser sincero, minha expectativa tá baixa no quesito filme realista, como foi Rush, né, porque Rush é um filme biografia, vamos pôr dessa forma. Já esse eu acho que vai ser uma coisa, cara, meio galhofa, bem, sabe, não zoeira, mas só que assim, tipo, cara, é isso daí, ó. É isso aí, aceitem. Então, a minha expectativa é Maverick, entendeu? Eu quero uma coisa realista, assim, tipo, não. Imagens que nem do caça, tipo, imagens de um carro de Fórmula 1 mesmo. Meio que na linha do que fizeram no Ford vs Ferrari, que também é um filme de que conta uma história real, mas agora, tipo, contando algo com um carro de Fórmula, né? Lá são não, carros então, é que assim, eu tô querendo... Eu acho que eu me expressei errado. Eu acho que eu não espero muito do roteiro. Do roteiro, eu acho que... Porque, assim, tipo, Brad Pitt vai fazer o papel de um piloto que fez sucesso na Fórmula 1 há 30 anos atrás e tá voltando hoje. É o Vettel.
Cara, nem Nigel Mansell conseguiu, sabe? Não, tudo bem que o Nigel Mansell entrou de novo, né, no cockpit do FW14B. Ó, essa vez acertei. Que bom. Conseguiu entrar no cockpit, né? Bom, enfim, Brad Pitt. Eu só acho que o chefe de equipe dele tem que se chamar Gorlami. Tem que ser um italiano. Eu quero. Será que não era o Binotto? Era o Binotto. Chamaram o Binotto. Chamaram o Binotto. O Binotto tava lá, já pensou? Binotto. Nossa, plot twist total, hein? É por isso que o filme vai ficar ruim. Porque estratégia não temos. É, que filme que você vai pôr pra rebobinar, demora uns 3 dias pra rebobinar. E a pergunta é, a Red Bull terá o destaque neste filme? Tipo, como a equipe que está vencendo? Ou nesse filme é Mercedes e Ferrari? Não, esse filme vai ser que nem aquele episódio do... do russinho lá, idiota, cabeça de ovo, o Mazepin, aquele episódio Mazepin do GP da Rússia. Sim, que ele quase ganhou, né? Pelo episódio, parece que ele ganhou a corrida, né? Não, mas, enfim, vamos prosseguir aqui, que a gente falou bastante disso. Vamos entrar em outro detalhe, isso é mais ficcional do que o filme. Aonde que o pessoal da Fórmula 1 acredita que vai dar certo um calendário com 24 corridas? É desde que eles estão tentando, né? Desde que o mundo é mundo, que eles estão aí nessa tentativa de ampliar o calendário e de ter um calendário que vai bater o recorde. O mundo está dizendo que isso não é possível. Já tivemos pandemia, já tivemos chuvas, já tivemos portas sendo fechadas por causa de novas questões com o Covid. Tá aí, né, Fórmula 1? Qual é o próximo cataclisma que vamos enfrentar agora? Será que será algo nuclear? Que já estão mexendo com o Césio. É mesmo, né? Se tivesse um GP em Goiânia, provavelmente seria adiado em decorrência de um risco, né, termonuclear, uma explosão nuclear. Bom, Débora, antes de passar a palavra para você, eu fiz uma brincadeira, né, de excluir algumas corridas para fazer um calendário perfeito. Então, na minha humilde opinião, e a minha humilde opinião está correta, seria Arábia Saudita, China, Miami, Holanda, Estados Unidos com Las Vegas e Catar. São 6 corridas que eu descartaria. Dessas 6 corridas, ficaria 18. Calendário perfeito da Fórmula 1. Perfeito. 16 é pouco, 20 é muito, 18 é perfeito. Tá tranquilo, você consegue fazer uma temporada com calma, com tranquilidade, com espaçamento. Não exige muito dos pilotos, mecânicos e dos fãs, que é como o Gabriel Lima, do Full Gas Podcast, falou no Twitter. Praticamente hoje você tem um emprego, né? Ser fã de Fórmula 1 é um emprego. Acho que, assim, a Fórmula 1 já tá vindo nessa tocada de querer ampliar o calendário. Eles têm vários contratos e outros países, né, outras pistas interessadas em disponibilizar o seu espaço para que a Fórmula 1 corra. Mas, gente, eu acho muito caótico essa questão de 24 corridas e é realmente um emprego, porque você tem mais da metade do ano praticamente com corrida, né, acontecendo. E se você é um fã que só se limita a assistir a classificação e a corrida, sua vida tá um pouco mais tranquila, mas ter que analisar tudo, ver tudo durante o fim de semana acaba tomando um certo tempo. A gente tava conversando aí com o Sérgio Milani, né, e provavelmente nós vamos gravar um podcast só sobre o calendário da Fórmula 1 para poder comentar algumas outras coisas que a gente acha interessante. Mas assim, a única coisa que eu gostaria de dar a minha opinião com relação a isso, eu vou deixar registrado nesse episódio, é que eu gostei das corridas que vão ter no sábado, no próximo ano. Sequência de madrugada também, né? Desculpa te cortar. Também. Mas a corrida do Bahrein e da Arábia Saudita vão ser no sábado por conta do Ramadã, que é um período religioso, né? Muçulmano. E eles optaram em deslocar essas corridas para o sábado para que eles não atrapalhem o pessoal que vai fazer o Ramadã, né, que tem essa questão religiosa e respeita isso, porque é muito ruim a corrida ter a corrida nesse período em que as pessoas estão se guardando. Então eles resolveram fazer esse ajuste. A corrida do dia 9 de março acontece no sábado e no dia 10 já é o Ramadã.
O Ramadã, ele não tem uma data fixa, então, tipo, no próximo ano não vai ser no próximo ano, assim, né, em 2025 não vai ser a mesma data, porque é algo que acompanha o calendário deles e não o nosso calendário. Então não é algo que é estipulado, Fórmula 1 ano após ano, mantendo essas corridas, vai precisar repensar em como vai lidar com as provas. Mas eu gostei do que o Rubens falou, né, também das corridas na Austrália, Japão e China acontecendo tudo na sequência, assim, porque você acaba pegando essas provas de madrugada e já encaixa uma na outra, acho que fica um pouco melhor. Mas, de qualquer forma, esse calendário que a Fórmula 1 trouxe aí é voltado para regionalização. Obviamente, a gente tem umas outras corridas perdidas aí ao longo do ano que não conseguiram realocar, mas a gente fala mais disso no episódio que vai sair sobre o calendário. Bom, Débora, antes de entrarmos aí no final de semana em si da Fórmula 1, o último comentário que a gente pode fazer, né, dos testes que a Pirelli vai fazer esta semana, incluindo o Paralamas, né? Se eu até brinquei no Twitter que se caso der certo, nós vamos chamar ele de Paralamas do Sucesso, porque a Fórmula 1 nunca, que eu me recordo, utilizou Paralamas desde que o carro da Fórmula 1 se tornou, desde a era charutinho, vamos pôr dessa forma. Se alguém se recordar, por favor, nos fale o modelo, será interessante até vermos isso. Mas a Fórmula 1, né, vai tentar utilizar esse paralama para diminuir o spray nos GPs de chuva, com chuva, né, não de chuva. E também vai verificar se vai gerar turbulência ou não, né. Eu, vou ser sincero, eu achei bem interessante, eu acho que é legal a Fórmula 1 tentar buscar reduzir mesmo o spray, e também, né, uma coisa dessa, chegando agora no meio da temporada, é aquela coisa assim, pode mudar o cenário das corridas no ano que vem, porque o carro vai ter que ser concebido de uma forma um pouco diferente, talvez, né? Porque pode se tornar tanto um adereço que atrapalha aerodinamicamente, como também pode auxiliar o carro. A gente vai ter esses testes, né? A Pirelli permaneceu após o GP de Silverstone para poder fazer as avaliações dos pneus do próximo ano. Esses compostos é aquela linha que eles estão pensando em tentar tirar a manta térmica que faz o aquecimento deles. Então é por isso que as equipes que vão ficar depois do GP vão passar por essa avaliação e vão ajudar. Equipes são? A Red Bull vai testar no primeiro dia e depois a Haas e a Williams vão fornecer seus carros para avaliação. E eles vão aproveitar para poder fazer esse teste dos paralamas, como o Rubens disse. É um momento que eles estão tentando ver se conseguem melhorar a performance dos carros na chuva. Eu acho que também tem um pouco, assim, daquela pressa de resolver as coisas depois do acidente do Dilano na Áustria, porque assim, se for algo considerado que é um aparato de segurança, acredito que não vai ficar só nos carros de Fórmula 1. Eles podem tentar estender isso para as outras categorias de Fórmula, porque a gente sabe que na F2, na F3, na F4, eles têm problema com o spray. Não é só uma questão da qualidade do pneu ou da forma que o pneu é feita, mas também da característica do próprio carro. E sendo um carro de Fórmula, ele acaba tendo essa coisa de dispersar a água em formato de spray. Então, talvez venha aí também como uma resposta aos assuntos de segurança que estão sendo discutidos no momento. Mas é o que o Rubens disse. Além de você aprovar e ver se isso é efetivo ou não para poder instalar nos próximos carros, eles precisam ver como que essa peça vai funcionar em ganho para as equipes. Porque uma peça assim sem muito design, talvez mais para frente as equipes poderiam trabalhar ali para poder desenvolver, ter algum ganho aerodinâmico ou não ter uma perda, né, no seu carro. E aí a questão é como que vão lidar com esse aparato, né? Porque a gente sabe que assim, nos carros de Fórmula 2, Fórmula 3, não vai ter isso, porque é o mesmo carro para todo mundo, é padronizado. Na Fórmula 1 não, cada um lida com aquilo da forma que quer. Então eu acho que também vai ser nesse sentido de vamos estabelecer que tem que ser esse tipo e dessa forma aqui, e vocês não podem fazer algo diferente, porque é uma questão de segurança e porque a gente ainda quer manter a proximidade dos carros, principalmente quando você utiliza o DRS para poder fazer a ultrapassagem. Então é algo que precisa ser estudado, mas acho que é um momento ideal, até porque vai ter a troca dos pneus para o próximo ano, se isso realmente se concluir, né? Se os pilotos
aprovarem a mudança e falar, não, tudo bem, a gente consegue andar sem a manta térmica, mas também pensando já no futuro da categoria e numa melhor forma de esses carros se comportarem na chuva. Esse ano a gente teve muita prova que eles acabaram pegando chuva não na corrida em si, mas na classificação, e isso acaba prejudicando todo mundo, né? Principalmente em volta, que você precisa estar buscando o seu melhor tempo, lidar com spray, lidar com outro carro na frente é bem complicado. Bom, Débora, na sexta-feira, as equipes sabendo que tinha uma previsão de chuva aí pro sábado e pro domingo, com menos possibilidade pro domingo, mas mais forte pro sábado, aproveitaram a pista seca para coletar dados, e aí vale, né, um destaque para AlphaTauri, né? AlphaTauri e a Alfa Romeo, que levaram alterações para a pista, e também a própria McLaren, né, que levou um grande pacote ali já para tentar melhorar mais o desempenho, dessa vez com os dois carros, né? Não só do Lando Norris, como foi no GP da Áustria. A Alfa Romeo e a AlphaTauri trouxeram uma grande atualização agora para a Inglaterra. É importante porque a gente está arrumando já para as férias de verão. São duas equipes que estão sofrendo bastante com a pontuação. A Williams trouxe suas mudanças e a gente viu surtir algum efeito ali com o Alexander Albon. Durante todo o fim de semana dos treinos livres ele teve na frente, acabou impressionando ali com o seu desempenho. A gente sabe que quando as coisas ficam mais reais, a Williams não se mantém, mas ainda assim estava andando entre os 10 primeiros, acho que isso é o mais importante. E aí, como uma resposta, uma forma de tentar melhorar o carro, a Alfa Romeo e a AlphaTauri trouxeram as suas atualizações, só que não foi aquilo que era esperado, né? Não aconteceu da gente ver uma mudança assim prática deles andando melhor, tiveram problemas, enfim. Alguns momentos eles ficavam mais tempo nos boxes do que realmente em pista, e sabendo que a gente tem só 1 hora de treino, é bem ruim para isso, né? Acaba dificultando a coleta de dados. Mas enfim, acho que, dizendo assim, até do próprio domingo, a Alfa Romeo tentou alguma coisinha ali, tentou buscar pontos. Bottas não terminou tão mal assim, mas o ganho que eles esperavam de talvez estar nos pontos não aconteceu. E a McLaren, como o Rubens disse, né? A gente pode dizer que o pacote da McLaren era um pacote 100% que eles vão instalar até a Hungria, e na Áustria eles teriam instalado 50% desse pacote para avaliação do Lando Norris, e agora na corrida da Inglaterra eles ficaram com 75% do pacote, então o Oscar também recebeu a alteração no carro, com exceção da asa dianteira, que ele ainda não recebeu e vai receber na Hungria, mas assim, já trouxe algum impacto, né? Tudo bem que sexta-feira não é o dia que a McLaren anda mais, e eles estavam precisando coletar dados por conta do pacote, já que na Áustria teve a sprint, eles só tiveram um treino livre para poder verificar o carro em si, e agora eles tinham 3 sessões para ver como é que o carro ia se portar. Isso foi bem legal, e acabaram impressionando, né? No restante do fim de semana a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas 8 equipes, a gente pode dizer, que levaram mudanças para o GP da Inglaterra. Alguns mais pontuais, assim, tentando se adequar ao que ao que a pista pede, que é um circuito muito veloz, cobra muito dos carros em questão das forças laterais, então ele precisa de uma configuração específica, mas não é uma pista assim que o downforce é tão elevado, né? Então tem essas coisas que eles acabam fazendo mudanças pontuais. Mas para outros times era mais importante de levar mudanças para poder ter mais tempo para poder avaliar, incluindo Inglaterra e Hungria, porque na Bélgica a gente tem outra sprint. Bom, aí sim, depois de eu voltar umas 3 vezes para a gravação de forma correta, chuva na Inglaterra, né? Acho que a gente pode fazer um disclaimer, né? O sábado foi um caos pra gente poder assistir qualquer coisa. Até agradecer a todos os apoiadores, seguidores do BP, seguidores meus nas redes sociais, viu que a gente tá passando aqui... Um aperto? Não, na verdade eu vou usar um termo assim, estamos fazendo uma espécie de recuperação do BP, vamos criar várias mudanças no site, mas coisas que a gente vai falar até nos próximos episódios, próximas lives, então participem, ouçam, sugiram coisas para nós que vai ser bem legal aí, que a gente pretende mudar. E aí sábado realmente foi bem conturbado, a gente assistiu
treino livre no ônibus. Não, treino livre de nem assistiu, porque a internet não resolveu funcionar. Assistiu pedaços, né? Pedaços. E a classificação foi em ritmo de festa. Não, pra mim foi ritmo de festa, né? Daqui a pouco a gente chega lá. Mas foi bem complicado. Mas então, se a gente falhar em alguma coisa, algum comentário que faltar, fala com a gente nas redes sociais e participe da live na quinta-feira, que daí, quem sabe, a gente também bate um papo sobre. Eu acho que o mais importante era a expectativa de chuva forte, né? Vamos pôr assim, chuva forte na classificação, não teve. Mas o que teve de interessante foi uma pista que evoluiu, né, Débora? Ela foi se emborrachando. E as voltas foram ficando cada vez mais rápidas, o que possibilitou, né, a McLaren de se destacar, mas também fez mais uma vez nosso querido mexicano Sérgio Pérez cair no Q1, né? Sérgio Pérez parece que ele amou o Q1, né? O Q1 ali não, o Q1 e o Q2, né? O Q3 ele já não gosta mais tanto assim. Mas... Q3 é a bola quadrada do Pérez, né? Pérez. Bom, o sábado, né, como o mês disse, começou com pista seca, mas depois eles tiveram um tempinho ali para poder andar com pista molhada, então usaram pneu de chuva no final do terceiro treino livre, mas foi aquela sessão, tipo, no finalzinho, a gente tem que ir pra pista mesmo? Será que vai chover na classificação? E de fato não choveu na classificação, eles começaram a sessão com um pouco de pista úmida, mas assim, nada que tipo o pessoal falasse, nossa, a gente precisa realmente usar pneu intermediário. Foi acho que medos de gato pingado que tentou e tipo já falou, não vai rolar, né? Vamos colocar pneu macio. Mas por conta da evolução da pista, que é algo que acontece muito quando tá a pista úmida, né, ou parcialmente molhada, é uma evolução. E durante todo o fim de semana o pessoal tava reclamando muito da aderência. Então era um ponto bem importante pro sábado, porque se chovesse, tirasse o emborrachamento como aconteceu, ia ficar um pouco mais complicado de você ter aderência no carro, você lidar ali com as voltas. Então os pilotos também precisaram fazer um esforço ali para se conter dentro do traçado em questão de limite de pista, e teve volta deletada também, mas foi uma atividade muito dinâmica. Só que teve assim algumas equipes que erraram e tiveram que usar um terceiro jogo de pneu macio já no Q1, porque a gente teve bandeira vermelha. E teve toda essa passagem de você lidar com a evolução da pista, das coisas que estavam acontecendo. O Pérez acabou se dando mal, porque ele fecha a volta antes do cronômetro zerar. E o pessoal que teve como completar a volta depois, foi fácil eliminar ele. E aí veio essa coisa, né? Mais uma corrida em que ele tem que começar lá de trás. Aquela coisa. Acabou a classificação, acabou tudo. Aí o Pérez, né, falou que não, que a Red Bull tá apoiando ele, que eles estão tentando entender o que tá acontecendo para as classificações dele ele não tá rendendo, né? E ele falou que já nessa semana, a partir da segunda-feira, que é o dia que a gente tá gravando esse podcast, que ele ia pro simulador para poder se preparar melhor, ver se consegue melhorar a classificação. Não, sabe o que eu pensei agora? Voltando pro começo do podcast, Eita. O papel do Brad Pitt é de que um piloto que largou a Fórmula 1 há 30 anos atrás, né? Será que ele deixou a Fórmula 1 depois que o Senna morreu? Será que ele é da turma do parei de assistir Fórmula 1 depois que o Senna morreu? Pode ser. Fica o questionamento, porque é 30 anos atrás. 30 anos de quando, né? De quando, né? De quando? Quando, né? Quem sabe? Enfim, voltando aqui. Bom, Débora, eu vou ser sincero. Eu fiquei com dó do Bottinhas. O Bottas tá pagando, né? Todos os pecados, sabe? Ele maltrata a gente quando ele mostra aquela bundinha dele. Tá voltando. Eu vou falar pra você, viu? Eu não sou muito fã do Bottas, eu tenho até Você ia falar que não era muito fã do Bottas, mas da bunda dele... Sou, né? Não, também não. Mas assim, não me simpatizo com Bottas, mas esse final de semana eu sinto uma dosinha. Cara, eu tô gostando do Bottas Alfa Romeo. Achei que você ia falar Red Pill. É, Red Pill. Do Bottas Alfa Romeo, eu gosto, cara. Eu acho... Ele tem uma boa liga com o Zou, né? Ele tá, sabe, gostando e tá realmente ali. Eu acho que o Bottas ele tá se preservando também pra chegada da Audi, na minha humilde opinião. A gente tem que ver o que vai acontecer, né, com a Audi vindo aí, quem vai ser os pilotos, mas por enquanto é o que temos. Mas o Bottas, a gente tá dizendo pela questão de ter ficado chateado, né, triste com o que aconteceu com ele, porque ele tem um problema, o carro fica parado.
Enfim, ficou lá paradinho na pista, eles falaram, ih, que problema que é esse? E quando foram ver, não tinham colocado combustível suficiente no carro. Então o carro parou. A falta de potência sentida foi pela falta de combustível, obviamente. E pra ajudar, não teve tiveram combustível pra poder passar no teste, pra poder verificar. Precisa de 1 litro pra verificar? Não, mas é o que tá na regra, então tem que dar 1 litro. Foi por isso que o Vettel foi punido aquela vez. Exato. Bom, e aí falar delas, né? Falar delas. As nossas queridas McLaren, que olha... Fala belas. A Débora lá fazendo texto usando a internet de centavos. De escada, E viu? eu correndo atrás dos meus sobrinhos, eu só escutava ela berrando. O Lando Norris fez a volta mais rápida. Não, ela não gritava assim, ela só falava, Lando Norris, P1. Aí eu vinha correndo, olhava assim, e aí de repente vinha Max Verstappen e tirava. Eu falei, filha da mãe, mas a minha alegria era vendo algo, Débora, que uma clarista não via há anos. Andar bem. Que eram 2 McLarens andando próximas. 2 McLarens tendo desempenhos excelentes. E sabe o que é o mais legal? O Piastri estava com um carro menos atualizado. Então, ou seja, era para eles estarem andando mais juntos ainda. Eu acho que sim. Foi muito louvável ver os 2 carros andando próximos. E acho que uma situação que foi bem legal também do Q3 ali é que quando definiu as voltas, os pilotos que são companheiros de equipes estavam próximos, com exceção do Verstappen, né, que ficou sozinho lá na liderança que o Pérez não conseguiu. Mas se você fizesse um arco, uma bolinha assim, com grid, o Verstappen ia ficar próximo do Pérez. Se fosse assim, talvez. Mas a gente ficou com os 2 carros da McLaren, os 2 da Ferrari, os 2 da Mercedes. Aí veio a Williams do Albon, o Fernando Alonso e o Pierre Gasly. E eu achei que foi bem legal essa classificação também. Teve a evolução da pista, o momento que eles saíram ali. Quem tinha mais pneu macio conseguiu fazer 2 voltas rápidas, né, com pneu macio novo. Quem não tinha teve que fazer a primeira volta com pneu usado e depois instalar os novos. Então foi uma classificação bem movimentada. Mas obviamente o desempenho da McLaren foi o que mais chamou a atenção. Eles conseguirem fazer essa volta rápida e bem na classificação. A McLaren estava vindo, mesmo com o carro bosta, fazendo umas classificação até interessante em alguns momentos. Era uma coisa que a gente comentava, né? De volta rápida. Mas chegava na corrida, simplesmente desaparecia. E eu acho que esse era o medo de todo mundo, né? Porque na Áustria foi bem, mas era a Áustria. E aí, tipo, ali foi tudo um grande movimento muito rápido de precisar decidir as coisas. Agora tava indo para uma corrida que você tem um pouco mais de tempo para poder elaborar. E a McLaren ter os 2 carros ali em segundo e terceiro foi bem legal. Eu, como uma pessoa que gosto muito do Oscar Piastri, apesar de torcer para a Ferrari, né, um piloto que eu gosto muito, que acompanho ele desde a base ali, eu fiquei muito felizinha com ele, tava todo animado com o resultado, tinha gostado muito. Zac Brown estava em festa, não precisou ficar alfinetando ninguém em rede social, então tava tudo ótimo. Exato, e assim, lógico, né, para uma Clarissa foi muito legal, mas eu acho que até para a Fórmula 1 foi legal, porque a gente viu a Aston Martin caindo e foi dando aquela sensação de poxa, quem poderia rivalizar com a Red Bull tá caindo, não tem ninguém subindo. De novo, né? E dessa vez não, a McLaren deu um salto muito bom, né, na classificação, e depois a gente vai comentar da corrida, mas eu vou dar um outro destaque para a classificação, que nesse caso é o meu protegido, que eu gosto desse termo que o pessoal usa para alguns pilotos, que é o Sargent. Ele não fez uma boa classificação, ele ainda parece que é um piloto que peca nesse ponto de classificação, mas ele tá fazendo boas corridas. E aí a gente vai comentar sobre a corrida, mas o interessante é, ele deu pau no Pérez. Conseguiu passar pro Q2 e não ficou muito longe do Ocon e do Stroll, sabe? Então assim, o Sargent, se a Williams acertar, só cortando você rapidinho, que o James até tá pedindo pra Fórmula 1 meio que criar mecanismos que auxiliem a Williams e outras equipes também a desenvolver suas fábricas, né? Williams principalmente porque ela tá defasada há quase 20 anos, né? Então, assim, desde que o Brad Pitt deixou ela, né? 20 anos atrás. Se, hipoteticamente, a Williams encaixa uma atualização que nem a McLaren fez, cara, vai ser legal. A gente mas a Williams, com pouco que ela já fez de alteração no carro, a gente já tá vendo. E eu gosto disso, né? Cara. Equipe que tem pouca grana, consegue, sabe, incrementar o carro ali, trazer boas atualizações.
E a pobre da Mercedes, né, que novamente foi de Americanas. A Mercedes, eu acho que a Aston Martin, nessas 2 corridas que tivemos nessa rodada dupla, foram as maiores decepções, assim, porque esperava algo melhor delas, até um embate mais direto, e não tá acontecendo. Falta algo ali. E o mais interessante, eu acho que, assim, várias dessas equipes estão trazendo atualizações, e agora são atualizações mais pesadas, né? É o pacote que, tipo assim, digamos que a Aston Martin desenvolveu lá atrás, esses times com menos recursos estão conseguindo instalar agora. E a gente vê esse ganho. É claro que também, tipo, foram 2 pistas bem complicadas. Acho que é o que a Aston Martin acabou falando no resumo do final de semana, né? Era uma pista que, olhando para as características dela, o pacote aerodinâmico que eles têm hoje não funciona em Silverstone, não funcionava na Áustria. E agora eles querem ver como é que vai se portar na Hungria, porque também deve ser um final de semana um pouco mais quente, então essas equipes que talvez foram bem em Silverstone não vão repetir o desempenho na Hungria, e aí a Aston Martin volta a subir. Mas uma visão deles é que isso é só um ponto, porque é um ponto assim de você analisar, porque é óbvio, o carro não é tão equilibrado como é um carro da Red Bull, então não vai se comportar bem em todos os circuitos. Mas o mais importante é que em outros tipos de pista, com outras características, eles andam melhor e já conquistaram pódios. Então essa era a vez do pessoal que não tem tantos recursos assim, ou que não vai se dar bem em uma parcela maior de pistas esse ano, consiga tirar algum proveito dessas etapas. Bom, Débora, eu lembro que depois do GP de Mônaco, né, e seguido foi Canadá, né, que eu realmente já falei ali, joguei a toalha, falei, McLaren perdeu o posto para Alpine, né, ia ficar em 6º lugar, com grande risco ali até de dar o Williams chegar nela. E eu não seja tão dramático. Não, mas eu sabia que ia ter algumas coisas que a gente ia tomar um vareio ali, até Williams e Haas, sabe? Principalmente com o Hulk fazendo aquelas presepadas dele ali de conseguir boas classificações. Na Áustria, eu já fiquei assim, é pista, sabe? Aquela coisa do budismo de não elevar muito as expectativas, as esperanças, aceitar o que lhe é dado. Eu falei, é Áustria, Lando Norris sempre se deu bem na Áustria, gosta de lá, a pista se dá bem, mas, meu, a largada foi espetacular. A gente viu a largada também em velocidade de internet de escada, então quando o carro começou a movimentar, travou. Ai, gente, que ódio. Esse final de semana foi difícil. Foi que nem a corrida da Holanda do ano passado, que não foi tão ruim assim, né? A gente não assistiu. Assistiu também pelo celular. Acho que o caminho é a gente não assistir mais corrida nenhuma, ou assistir em internet zoada, que a gente vai ter uma boa prova. Então cobrem isso da gente. Ou melhor, peçam pra Tim derrubar a nossa internet no dia de corrida, porque é isso que temos. Apesar que agora a gente não vai assistir mais pela Band, pela net, né? Agora vai ter agora problema vai todo ser final sempre de pelo semana. F1 TV. O campeonato vai ser maravilhoso. Pois é, aguardem. Mas é isso, né? Teve essa largada que foi incrível. Tipo, quando voltou, o Lando já tava na frente. Eu falei, gente... Porque assim, só pessoa que torce pra Ferrari, mas torce pro inimigo também, entendeu? Porque como o Rubens torce pra McLaren, eu não quero arrumar confusão, né? Então, já que não tá batalhando junto, vamos torcer também pro pessoal. Foi muito legal o Lando ali na frente. Aí você esquece, né, que vai habilitar o DRS daqui 3 voltas. Você comemora, fala, não, temos um campeonato. Eu tava torcendo com uma bandeira vermelha, qualquer coisa. Não ativa essa porcaria. Não, eu achei ótimo que o Rubens, nesse processo de trava e destrava internet e surge Lando, ele, temos um campeonato! E eu fiquei tipo assim, tá batalhando com quem essa McLaren aí? No sentido de temos um campeonato emocionante. Porque antes não tinha. Não, você tá te zoando só. Não, sim, que nem... A gente teve a esperança, tipo, do Alonso fazer o que o Lando fez em Mônaco. A gente teve várias corridas em que ninguém teve essa ousadia, sabe? De tentar buscar fazer isso. Então, assim, não, e foi ótimo, né? Porque o Verstappen tracionou mal, o Lando meteu o carro lá na frente, foi. Aí veio o DRS, né? Que é aquela peça que, infelizmente, só a Red Bull conseguiu desenvolver, né? O resto tá penando aí. Mas
Quando chegou, também o Verstappen chegou e ultrapassou. Porém, foi algo que eu e o Rubens ficamos ali discutindo em algumas voltas, que o Verstappen passou, mas o Lando não sumiu do retrovisor dele. Não. E o Piastri não sumiu também. E os rádios que tava tendo... Porque assim, né, já que não estávamos assistindo a corrida da forma que deveria, estava escutando a narração também no aplicativo, né? E aí tava aquela coisa de trocar os rádios dos pilotos. E a McLaren falando, olha, Norris, o Piastri não vai te atacar, mas é pra vocês irem juntos. Tipo, vocês não vão, obviamente, chegar no Verstappen, porque é o foguete, mas é pra vocês irem juntos pra poder evitar ataque do restante do pessoal que tá vindo atrás. Nossa, foi sensacional a troca dos pilotos ali. Acho que foi que umas 10 voltas, até a 10ª volta, o Lando permanecendo bem próximo do Verstappen, mesmo depois que ficou mais de um segundo, o Piastri ficou muito tempo abrindo DRS, o que possibilitou realmente ali deles se manter afastado dos carros da Ferrari e do Russell, né? Que daí também teve a chegada do Russell nas Ferraris, que fez com que as Ferraris tinham que se defender, e a gente acho que já compensa entrar na fala, né, na discussão, Débora, das Ferraris, né? Que assim, foi lambança. O Binotto foi lá entregar currículo nas outras equipes e foi dar um bom dia, né? Pra Ferrari desestabilizou tudo, né? A última corrida que tinha sido ok. Agora é só tristeza. O Binotto conferiu que continuam cagando da forma que cagavam na época dele, né? Ai, gente, o problema não era só o Binotto, né? É questão estratégica. Também não é só você afastar o Iñaki Rueda. Do Laurent Max, né? Que é um dos estrategistas da Ferrari, que era um dos caras ele é engenheiro, né, da Ferrari. Não lida com a estratégia, ele lida mais com a atividade. Mas era o cara que acertava a estratégia quando o Binotto tava fora, né? Ele tinha um controle melhor ali da equipe, né? Ele tava passando a função, então a partir da Inglaterra ele não vai estar mais com o time. E é isso, né, galera? Assim, Ferrari só pegou o submarino e tá afundando cada vez mais, porque é isso que faz. Nossa, foi um final de semana, assim, bem, bem ruim pra Ferrari, tipo, comunicação dos pilotos. Aí a classificação teve aquele problema do Lando com o Carlos, porque o Carlos estava abaixo do Lando e pela questão da pista tá evoluindo muito rápido, ele tentou se livrar do Lando, não, desculpa, do Leclerc. Ele tentou se livrar do Leclerc para poder ir buscar uma volta melhor, e aí já criou um atrito com o Leclerc, porque dizem que o Leclerc tinha prioridade nesse fim de semana, né? Até então eu tinha entendido que o Carlos tinha prioridade, mas enfim. Já gerou esse clima ruim. Aí vem na corrida, não consegue lidar com uma estratégia, gente. A Ferrari não sabe lidar com estratégia. Sabe quem que era um bom piloto pra Ferrari? O Pérez. Porque você tem que lidar só com o piloto. Só com o piloto. E daí você deixa o outro chafurdar lá no fim do grid, se ferrar, bonito. E aí você só foca num. Porque a Ferrari, já que ela quer só focar no Leclerc e cagar pro Sainz, sabe? Beleza, deixa aí, libera o Sainz. Ai, gente, assim, comentando brevemente, porque eu já descasquei o que eu tinha que descascar, é que a realidade eles deixaram o Carlos sem ter 2 pneus médios. De novo, né? De novo. Todo GP, isso. Uma das gamas dele acaba. Nunca conseguem, mas deixaram ele de novo sem pneu médio. E assim, a Ferrari meio que em um momento tinha assumido que ia fazer 2 paradas, porque era o que eles acreditavam que ia acontecer. Depois falaram, acho que é uma parada. Eu acho, aquele rádio do Carlos com a equipe, que eles falam, a gente vai pra alternativa, pra estratégia B. Aí ele fala, que estratégia que é essa que eu não sei? Aí o engenheiro fala assim, a meia-noite te conto, né? Praticamente foi assim, meia-noite te conto. Eu acho assim que o Carlos se fez de sonsa, porque ele é o cara que tá mais ligado com as estratégias, tipo, ele não sabia que estratégia que era. Enfim. E aí, né, a gente teve o Leclerc, que eu não entendi até agora como que você tá marcando o Russell, e o Russell de pneu macio consegue dar um baile na Ferrari que tava de pneu médio, e a Ferrari para antes. Então entregaram a posição pro Russell de bandeja, eles falaram, Russell, a gente não quer essa posição aqui pra você não, a gente já admite que a hora que você parar, a gente vai voltar atrás. Isso foi uma coisa assim, que eu sempre critiquei o Leclerc, e
assim, de certo momento eu tava assim, bom, o Lando Norris tá fazendo uma coisa que o Leclerc não fez, que é se defender do Verstappen mesmo com o DRS aberto. Mas o Leclerc fez um puta de um trabalho contra o Russell que a Ferrari cagou. A primeira vez que você vê o Leclerc saber trabalhar, segurar um outro piloto que estava nitidamente mais rápido, a equipe vai lá e simplesmente, não, esquece. Então, estratégia horrível. Aí teve o safety car lá provocado pelo Magnussen. Eles pararam o Leclerc para colocar pneu médio, porque ele tinha um segundo jogo de pneu médio. E aí conversaram com o Carlos ali, aí o Carlos falou, tipo, gente, vocês que tem que ver aí o que a gente vai fazer. Tipo, não vamos parar não. Aí deixou ele com um pneu duro contra todo mundo que tava de macio e o Leclerc que tava de médio. Teve aquela cena horrível do Carlos sendo ultrapassado por 3 carros de uma vez. Pérez, o Albon e o Leclerc, aquilo foi ridículo. E assim, eles só aceitaram terminar a corrida. Com o 9º e com o 10º lugar, sendo que no início da prova eles estavam batalhando por pódio, porque dava pra eles terem dado um nó na própria McLaren. Ai, gente, a Ferrari tá falida. Não, e isso é tão ridículo, a parte da Ferrari, porque o Sainz cantou, olha, gente, tem que trocar, vamos trocar. Não, fica na pista. Pô, você tá vendo todo mundo colocar pneu macio. Aí, e eles estavam com um gap muito grande pra poder fazer. E o pessoal falando, até eu vi nas redes sociais, mas o Lando tava com pneu duro. E tava com pneu duro de uma volta, na mesma volta que o Hamilton, sabe? O Piastri... Eles pararam juntos em safety car. A estratégia da McLaren, a diferença é, os poucos pilotos que tinham parado e colocado pneu duro parecia ser a alternativa correta para quem ia fazer apenas uma parada. A McLaren foi tentando estender ali para poder fazer a troca perto do que o Verstappen ia fazer, porque estavam ambos de pneus médios. Tudo bem, você não tá brigando com a Red Bull diretamente, mas se tem algum problema, você herda a posição. E tinha que tomar cuidado com a Mercedes. Vendo que a Ferrari tava entregando a posição pra Mercedes, tipo, fiquem aí, a McLaren ela foi permanecendo na pista e foi fazendo a corrida deles. O pneu duro acaba se provando ser a melhor alternativa pro Lando, porque ele teve um pneu que tinha uma durabilidade maior do que o macio, que mesmo com o carro mais vazio, a gente viu na Inglaterra que é um circuito que degrada muito os pneus. E no macio eles estavam deslizando mais, então isso também acaba contribuindo para você desgastar um pouco mais os pneus. O Hamilton tentou por algumas voltas atacar o Lando, mas depois ele ficou sem pneu, então você ia deixar o Lando numa situação assim, se ele perde a posição pro Hamilton, ele não ia ter pneu para poder buscar. Então deixaram ele com o composto duro, que foi a melhor opção. Olhando para o cenário da McLaren e olhando para o restante do pessoal, foi bom eles usarem isso, porque a McLaren não largou de pneu macio, então ela não tinha como usar o médio no final da corrida, que era um pneu mais aderente. Eles assumiram que eles iam fazer a estratégia que era esperado pela Pirelli, né? Médio, duro. E deu certo com a McLaren. Eles conseguiram ter pneu para poder se defender, até o próprio Piastri conseguiu defender o 4º lugar dele ali e não cair mais. Não é a situação da Ferrari. A Ferrari, ela tava numa posição ali com o Carlos, em que tava todo mundo parando para colocar pneu macio. Ele deveria ter parado também, mesmo que o pneu macio dele fosse um pneu macio usado. Enfim, erraram de novo. E eu acho bárbaro, porque meio que, tipo assim, você celebra ter um 9º e um 10º lugar, sendo que era uma corrida que você começou em 4º e 5º. Não faz sentido. Não faz sentido. Fazer escolhas para você perder posição. Não, a Ferrari realmente... Assim, eu acho que tá precisando fazer aquele reset, né? Ali, realmente, e começar do zero. Eu acho que o trabalho que eles pegaram em andamento tá horrível. Mas só que também tem coisa que já era pra ter mudado, né? Esse tipo de coisa de, tipo, o Carlos Sainz toda a corrida, toda... É que é outra corrida que eles não olham que os outros estão fazendo, né? É sempre a mesma coisa. E foi engraçado, né? A gente até comentou disso, né? A McLaren tinha que marcar a Mercedes e não a Ferrari. E a Ferrari, o trabalho dela era marcar a Mercedes também. Não. Parece que ela realmente quis dar o pulo do gato, sabe? Fazer aquela magia de querer chegar na McLaren. Gente, vocês não tinham carro pra isso. Você faz arroz com feijão pra poder garantir ponto. Era o que precisava, garantir ponto, e não conseguiram de novo. É bizarro como as coisas são conduzidas dentro da Ferrari. E o que me preocupa é, troca o chefe ali da estratégia, mas as coisas não mudam, tá? Tudo do mesmo jeito.
Tem uma corrida, é muito assim, né? Uma corrida que você louva porque eles acertaram, e você fica feliz que eles acertaram, porque não é a realidade da Ferrari acertar em todas as corridas. A prática deles é errar. Quando eles acertam, é basicamente sorte. Porque não tem leitura do que tá acontecendo. Na Áustria, eles acertaram por sorte, porque choveu no quali e o Sainz pôde utilizar qualquer pneu. Porque senão também, né, não tinha pneu para poder fazer no final ali. Bom, e seguindo aqui, eu gostei do carro da Aston Martin esse final de semana, né, porque ele estava bem fiel aos filmes de 007, que estava igual o carro do 007 em Um Novo Dia para Morrer, que era um carro invisível, né? Você não vê mais. Não viu. Tudo bem. Vai vir um nerdola de 007 e fala, era um carro da Ford, dane-se. Não era da Ford não, acho que foi o primeiro Aston Martin. Mas enfim, cara, Aston Martin, essa realmente foi... Essa copiou e copiou errado. É aquela que, quando vai copiar o trabalho do amigo, copia até o nome para denunciar que copiou. O da McLaren também fizeram, né, o comparativo, McLaren e Red Bull, tá? A cópia também. Não é uma coisa. Mas da McLaren parece que tá funcionando um pouco melhor. Mas a Fórmula 1 sempre foi assim, sempre né? Assim, uma equipe que consegue achar o caminho, todo mundo vai seguir. O efeito solo foi assim, a Lotus apresentou, salvo engano, a Lotus 78 com o efeito solo, todo mundo foi copiar. A Red Bull, tudo bem, agora é regra para todos, mas só que a Red Bull acertou no formato, todas vão copiar. E essa era uma crítica que eu tinha feito ano passado, que parece que a McLaren queria ter feito um carro surpreendente e errou em tudo na confecção dele. E para esse ano eles falaram, não, a gente tem que levar o nosso carro mais próximo da Red Bull, mas só que eles só decidiram isso depois que demitiram o James Kay, que parecia que o James Kay tem alguns projetistas, né, que parece que eles querem ser o novo... Ser fiel. Não, ser o novo Adrian Newey. Os caras querem... ser fiel ao seu conceito, que não é um conceito que se aplica. Às vezes não porque dá todas certo. as equipes, elas têm o seu design, né? Você consegue ver... E tem a máquina de Xerox também. Tem a máquina de Xerox. Mas o pessoal, você consegue ver alguma coisa ali do projetista que tá encabeçando o projeto. Nossa, o projetista. Que tá ali Era comandando. o Aston Martin mesmo. Ai, que bom. Não errei. Tá comandando o trabalho, né? Que, tipo, tem algumas filosofias que os times seguem e eles tentam implementar isso no regulamento que veio para aquele ano. Tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. É que acho que a gente tá numa era agora que é muita questão aerodinâmica, né? Tipo, com a redução de custos, desculpa... Compensa mais você realmente, assim, o que tá dando certo pra eu ir pra esse caminho, em vez de ficar tentando. Mas é que eu acho que é uma era que tá na Fórmula 1, que o Adrian Newey, ele acaba se sobressaindo porque tem a questão aerodinâmica do carro, que é algo muito mais importante no projeto do que era o carro dos outros anos, né, antes de trocar pra esse regulamento, que você solucionava algumas coisas com mais apêndice aerodinâmico. Então, tipo, o carro tinha problema, mas você ficava enchendo de parafernália. E aí você tentava corrigir alguma coisa. E hoje não, é um carro que você precisa que o conjunto inteiro funcione. Então mesmo quando eles trazem atualizações, nem sempre vai surtir o efeito que eles esperam, porque aquela peça pode não se comportar da forma como eles queriam no projeto. Mas eu achei muito legal, assim, tipo, a McLaren ter tido esse salto. Infelizmente a Aston Martin caiu, mas pode ser também coisa de momento, né? Como a Aston Martin acredita que deve ser, tipo, na próxima corrida, no formato que o circuito talvez beneficie a gente e não mais a McLaren. Porque esses carros, McLaren e Aston Martin, não são perfeitos. Eles têm os seus defeitos ainda. Eles foram construídos tentando solucionar algumas coisas. E vai ter corrida que vai ganhar, vai ter corrida que vai perder. Mas acho que o que a McLaren fez, acho que pra mim o mais louvável, antes da gente voltar pra Aston Martin, é que o Lando conseguiu se manter muito tempo próximo do Verstappen. E pós-safety car, o Lando ficou terminou a corrida a 3 segundos do Verstappen. A gente teve uma mini sprint ali depois do safety car. E ele ainda estava a 3 segundos do Verstappen. Geralmente, nas outras corridas, o que a gente estava vendo era que em 3 voltas o Verstappen já estava a mais de 3 segundos do piloto, que era o segundo colocado. Então, acho que é isso que é louvável no que aconteceu com a McLaren. Agora, eu não entendo o motivo da Aston Martin, tipo... Gente, tá, a McLaren tá vindo com um grande pacote. Mas agora era um momento que tava todo mundo esperando ter atualizações, ter mudanças. Cadê as mudanças da Aston Martin? Exato.
Não adiantou nada mudar pra poder ficar mais parecido da Red Bull e não manter o fluxo de atualização. É isso que a gente fala muito, né? Não adianta você vir com uma coisa revolucionária e não manter. É o problema da Ferrari também, né? Veio com um pacote que deu um salto, mas também parece que eles conseguem a configuração perfeita E fica. e mantém, tipo assim, gente, não toca no carro. Ninguém olha pra não mudar nada. E segue assim, mas... Enfim, né? Entre ganhar e perder, a Ferrari Eu tenho dó do Alonso. Do Stroll eu não tenho. Eu tenho dó do Alonso, que tiozinho lá tá... Não, e o Alonso esse final de semana nem apareceu pra cheirar planta, pra nada, né? Final de semana que ele não tá bem, ele não tá... Não aparece. Não aparece, sumiu. Procura esse Alonso no filme. Será que ele vai poder aparecer? É da Apple, vai, né? vai. É, tem na HBO, né? Exato. Ele é da Amazon. É um assinante. É da Amazon. E diga-se de passagem, a Amazon não trouxe até agora a segunda temporada da série dele. Bom, falando em temporada, temos que comentar sobre o Sargent e o Bottas, que sim, o Sargent eu vou defender ele, pois ele terminou a corrida com 2 Ferraris entre ele e o Albon, ou seja, ele conseguiu andar bem na corrida e conseguiu ali uma boa classificação final na etapa. Então, palmas para o nosso estadunidense opressor, que serve o exército estadunidense norte-americano opressor. Eu gosto de fazer essas coisas só para parecer aqueles revolucionáriozinhos de porta de faculdade, de humanos. E não funcionou. Não funciona. Não. Mas eu gostei do que o Sargent falou no pós-corrida, que ele disse que agora ele tá se acostumando mais com o carro, então ele tá sentindo que ele tá conseguindo extrair mais do equipamento, que ele tá conseguindo mostrar um pouco mais, e que ele tinha gostado do resultado da corrida, porque apesar de não estar na zona de pontuação, não ser o piloto que, como o Albon conseguiu o 8º lugar ali, né, levou mais pontos para Williams, ele conseguiu um resultado que foi bom para ele, dentro da possibilidade ali do que tinha. Um 11º lugar foi quase um pontinho. Se tem alguém ali que é punido, ele entra na zona de pontuação e fez um bom trabalho esse fim de semana. Quase que aconteceu, né, Débora? É. Quase que aconteceu da punição, porque né, nessa nossa aventura de assistir e acompanhar pela internet, de repente travou tudo, e aí o Live Time colocou Lando Norris em primeiro. Gente, essa hora... Era aquela coisa, né? A Red Bull abandonou, quem tá na linha de frente vai pontuar. É, o que o Zac Brown falava em 2021, né? Quando, né, a gente tinha o Lando Norris pilotando sozinho. Quando a Mercedes falhar, a gente tem que estar ali. Quando a Mercedes falhar, a Red Bull falhar, a McLaren não pode. Aconteceu mais de uma vez. E eu cravo aqui. Não, daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas foi legal. Foi assim, eu acho que pelos 80 anos da Williams, ela ter tido aquela 80? disputa... 800 GPs. 800 GPs. 80 anos. Tá mais Tá, gente, ó. Falou com uma convicção. Uma convicção, assim. Nos 800 GPs, que teve ali o Button andando com o FW14, né? O Vettel deve ter alugado muito caro esse carro, velho. Ah, não, tá no Goodwood, tá andando em Silverstone de novo, porque ano passado já tinha andado. Eu acho que o Vettel já deve estar clonado esse carro, assim, ó. Vai usando aí, galera. Exato. É assim que ele tá vivendo, né? A aposentadoria dele alugando carro usando. Ai, que montou gênio. uma locadora. Empreendedor. Crevettel. Move da Vettel. Movettel. Ai, bom, vamos lá. Agora tem que... não, foi legal que teve disputa na pista entre Ferrari e Williams, que, né, nos remeteu aos saudosos dos anos 2000, ali, dos anos 90. Tá em 2023, né? A Ferrari, pra ela tá ali, ela tá bem errada. Mas lembrar da Ferrari também nos anos 90 era uma draga, ela tá bem errada em todos os anos. Né? Ai, gente, o Leclerc, ele sofrendo pra passar o álbum. Esse final de semana eu tirei o chapéu, porque assim, torço pra Ferrari, mas às vezes eu torço pra ela se lascar também, entendeu? Então, assim, já que errou a estratégia, tem que se lascar. E aí o álbum usou o pneu dele ali pra poder falar, não vai passar, Leclerc, não, nem tente. E aí que tá onde que eu falo. O Leclerc vem de
baratas as ultrapassagens. Nossa, demais. Tudo bem que com o Russell, eu acho que ele queimou toda a magia dele, todo o poderzinho. Sabe aquele poderzinho que você, quando tá jogando videogame, você vai acumulando? Ele gastou tudo com o Russell. Quando o jogo te dá uma facilitada, né? Fica com dó. Cara, sensacional, velho. Olha. Eu acho que o Leclerc, ele pilota a Ferrari com controle de videogame do submarino. Pode ser. É impressionante. Trava de segurança. E aí, parafusado por eu dou mérito pro Sainz, que o Sainz ele ainda conseguiu, mesmo com a Ferrari destruindo a estratégia dele, mantendo ele pneus duros, terminou próximo do Leclerc. Não, o Carlos teve que se defender, né, do Stroll, não foi? Sim. O Stroll ficou no cangote dele ali. O Stroll esquece, né? Não, o Stroll... Não, a gente já comenta dele, mas o Stroll foi tentar ali ir pra cima do Sainz... Ele passa o Sainz fala, não. E vai lá e retoma. E o Stroll recuou, né? Ficou com um pouco de medo. Porque já tinha batido no Gasly, já tinha brigado com o Gasly, já tinha feito todos os... Tirou o Gasly da corrida, Tirou o Gasly da corrida. Quebrou a suspensão Obrigado, do Gasly. Stroll. Obrigado, Stroll. Obrigado, Stroll. O Stroll, esse final de semana, já que ele não estava para o crime em desempenho com a Aston Martin, ele agiu... nunca teve. Mas ele estava agindo com o crime neste fim de semana, porque ele organizou-se com a McLaren para tirar a Alpine, para não ter chance da Alpine pontuar, para a McLaren já é uma coisa legal da gente comentar, que era o que a gente ressaltou várias vezes, que a McLaren precisava de uma corrida muito boa. Exato. E a Alpine uma corrida muito ruim para poder conseguir uma... Aí que tá. O que nós falamos no podcast de Mônaco e do Canadá? Hungria seria uma pista novamente que a Alpine poderia ter destaque. Agora lascou. Mas, cara, pela primeira vez eu tô ansioso para um GP da Hungria. Que pra mim, o GP da Hungria, daqueles que eu falei que eu chutava fora na hora que eu tava comentando o calendário, Hungria era um. Eu queria que voltasse o GP da Europa, a Hungria, Espanha, Imola revezassem, sabe? Entrasse um GP da Alemanha, assim, Turquia, fizesse um revezamento ali de GP da Europa. Pronto. Azerbaijão. Porque Azerbaijão também é uma corrida boa, 3 ruim. Uma boa, 3 ruim. Não consegue manter o padrão. Não é que nem Interlagos. Pois é, né? Então Gasly e Ocon abandonaram, né? O Ocon com um problema de vazamento hidráulico e o Gasly teve a sua suspensão arrebentada pelo Stroll. Que tinha que ter suspenso. Cara, e como passaram o pano pro Stroll, né? Porque ele já tinha feito uma ultrapassagem por fora, bandeira preta e branca. Vai tomar banho, né? Vai tomar banho. Não, aqueles, assim, os 5 segundos dele, de certa forma, cobrou um pouco caro, porque tava todo mundo muito próximo ali. Naquele final, ele terminou em 14º. Mas, nossa, ele tava on fire esse final de semana. O que o Alonso não conseguiu aparecer na transmissão, o Stroll fez a cota dele ali pra poder deixar o Aston Martin em evidência, né? O ruim que foi pro crime, não foi pro lado. E é uma coisa que a gente comentou até na nossa viagem, porque não tinha muita coisa pra fazer, a não ser a hora que a Débora queria brigar com as crianças dentro do ônibus, mas, não, criança pinteira é complicado. Roubar doce dos outros. Complicada não, sem educação. Existe a diferença entre criança que é brincalhona e sem educação. Mas, enfim, o Stroll é uma criança sem educação, porque ela tirou os amiguinhos do playground. Mas eu esqueci o que eu ia falar. Dos acionistas, né, da Aston Martin, que já estão meio que assim, e aí? Vai ficar até quando? Só o Alonso, né? Porque assim, uma coisa também a gente não tá vendo tanto a Aston Martin, que é uma equipe que precisava evoluir, ela não tá trazendo upgrades, também a gente não tá vendo ela em algumas etapas fazer aferições, fazer, sabe, aquelas voltas que a gente percebe que ela tá fazendo para buscar peças. Não, porque é o que a McLaren passou com o Ricciardo. Você só tem um piloto performando e o outro que você não pode confiar nos dados. Essa desde o Vettel, né? Tá na mesma coisa. Você não consegue confiar nos dados de um piloto lento. Não tem como, gente. Por isso que a McLaren, e agora a gente já vai entrar até na McLaren, conseguiu dar esse salto de qualidade. O programa é sobre a McLaren. Não, a capa vai ser de novo a McLaren. Sobre a McLaren. Eu descobri que quando eu coloco o Lando Norris na capa do BBcast, a corrida seguinte é boa. É boa, então agora é só Lando. É só Lando. Você não quer tentar colocar o Carlos em algum momento?
Posso colocar. Pode posso colocar? colocar. Obrigada, então. Antes do GP do Brasil, pra gente... Vou pôr uma foto do Carlando. Carlando pra pódio. Pódio. É verdade. Vou fazer uma montagem do Carlando segurando no colo Piastri. Pra fazer um pódio dos 3. Mas enfim, voltando. Essa corrida vai ser boa. Por que a McLaren melhorou? Consegue você ter retorno dos 2 pilotos. É difícil projetar um carro que você tem que corrigir coisa pro outro, porque você não sabe se o outro tá funcionando ou não, né? Enfim, né? Vamos ver o que acontece com a Aston Martin. Eles acham que na Hungria vão dar um pouco melhor, que não desapareceram completamente, apesar desse apagão nessas 2 corridas. Então, resta saber. É que assim, eu quero realmente que fique algo mais equilibrado, pra gente ter uma disputa McLaren, Aston Martin, Mercedes e a Ferrari a gente coloca assim muito superficial, porque, né? Eu acho que assim, tem chance. Mas a própria Alpine que tava vindo tão bem, tipo, ter essa queda é ruim. Mas eu acho assim, a Ferrari, cara, eu acho que por mais que ela esteja errando, ela tem chance ainda de, tipo assim, desse ano, dar uma respirada, conseguir ressurgir, porque tem a saída do Laurent, a equipe vai ter que dar uma mexida ali, uma reestruturada. Às vezes, você mexe uma peça, você consegue... O Mick já mexeu, né? Porque ele já tava sendo desligado da equipe a partir do momento tava ali atuando ainda, né? Bem pouco, né? Débora, eu quero dar esperança pros tifosos. Não quero, porque eu não quero. Eu não quero esperança, porque eu quero resultado. Exato. Faz essa camiseta. Sabe quem tá dando resultado? McLaren. Olha só, que bom. Que bom, né? Que McLaren. Bom, né? Eu não vou me iludir com 2 corridas pra torcer pro seu time. Não vai ser dessa forma. E você viu as qualidades de pista que a McLaren tá se destacando? Frio. Pista rápida. Pista rápida. Aonde que normalmente faz frio em corrida? Monza. Monza nunca é tão quente. É a pista rápida. Dobradinha. Olha só que coisa, né? Pode ser que venha aí. Uma dobradinha que não dependeu de piloto abandonar, que não dependeu de fatores externos à equipe, e a equipe não vai precisar pedir. Coração amargo hoje, né? Oh, nossa. O resultado, né? O resultado faz você bom ver um piloto australiano se adaptando. Ai, gente, é isso, né? Não vamos ficar jogando shade nos outros, mas é isso. É isso, vamos ver, né? A McLaren está em vantagem. Se o Piastri continuar andando perto do nosso, tá bom. Eu sou realista. A McLaren só vai conseguir pódio, vitória vai ser muito difícil, vai realmente ter que acontecer uma cataclisma termonuclear como foi o GP de Monza de 2021. É só confirmar a 25ª corrida. Não, e realmente a McLaren deve só pegar pódios, não vai ser uma equipe que vai estar constantemente lá em cima, porque o carro para se dar bem, ele tem que estar a pista fria, tem que ser uma pista de curvas rápidas, até reta curva, né, como diria nosso saudoso Galvão Bueno. Pra ser essas características para poder, né? Uma pista também que tem uma mudança de evolução, né? No fim de semana. Tem que permita também. A McLaren usar pneus médios e duros, porque a McLaren com pneus macios não rende. Então, assim, a McLaren realmente é aquela coisa assim. São muitos fatores. São muitos fatores. É uma corrente que tem que ter muitos elos favorecendo a ela. E aí também não é aquela questão de sorte, né? Porque você tem muita coisa que precisa acontecer para que funcione. Não... Mas Zac Brown já deve ter acontecido uns 27 patrocinadores. Ah, já negociou para o resto da temporada. Já deve ter chegado pro Google e falado: Google, mantém o Chrome. Mas olha só, né, como é que é carro feio, né? Carro feio corre. A pintura horrível, horripilante, gente. Não, olha, gente, eu sei que vocês são fã da McLaren, quem escuta aí às vezes, né, fã, assim, pavorosa aquela pintura. A McLaren não acerta fazer pintura comemorativa, me desculpe. Mas veio com esse negócio do chrome, né? Aproveitou ali os espaços que dava, botou o cromado, ficou horrível o carro. Mas em pista, tava bonitinho. Quando o sol batia, tava bonitinho. Então, né, funcionou assim. Eu acho que em time que está ganhando não se mexe. Pode ser que a pintura dê um desempenho para a McLaren, porque talvez essa pintura é melhor pro carro. Porque a pintura também influencia no desempenho do carro. Então fica do jeito que tá até o final do ano. Não mexe mais, não. Não volta pra aquela outra pintura que também é feia. Mas, né, fica com essa. E Lando também resolveu pintar o capacete todo cromado. Ai. Ficou legal. Parece Eco Sport do meu pai. Não, parecia, sabe aqueles bombom que você comprava aquele ovo de Páscoa, que tinha bombom enrolado no papel alumínio? Você abria, tinha traça dentro? Mas dessa eu não vez consigo me ter essa memória, mas pra mim eu tenho vivo do EcoSport que meu pai teve toda cromada. E ele fez o trabalho de o quê? Me botar pra cromar aquele negócio. Então eu não gostei.
Eu tive que botar letra cromada, tive que ir atrás de retrovisor cromado. Não gostei. Então me desbloqueou um medo que eu tenho de carro cromado. Bom, então Apesar é isso. de gostar muito daquele carro da McLaren de 2008, é o meu favorito, assim, dentre os carros de Fórmula 1. Mas foi o que rankings, prometeram pra gente. Foi o que prometeram, não veio, não conseguiu. Veio um bombom de Páscoa, um ovão. Se funcionou, tá bom. Boa sorte. Exato. Bom, pessoal, é isso. Agradecer. A nota? O quê? Ah, A é a nota nota. da corrida. Ah, 12. 12, né? A corrida que valeu 12. Foi espetacular. Eu Cara, vou... só de saber que o Verstappen olhava para um retrovisor, via o Lando Norris, no outro ele viu o Piastri. E, tipo, mostraram que se adulterar carro pode chegar perto da Red Bull. Cara, isso foi legal. Foi a primeira vez que o Verstappen, tipo, olhava durante a corrida toda pro retrovisor. Não, Tinha alguém. Eu gostei muito que o Zac Brown tá completamente iludido, que ele falou, não tem agora, as equipes estão chegando na Red Bull, estão encontrando a fórmula para chegar na Red Bull. Vamos com calma, Zac Brown, porque até duas corridas atrás tava xingando todo mundo. Mas você sabe quem que Agora vai ser todo mundo o fiel da balança até desempenho da McLaren? Mick Schumacher. Que Mick Schumacher daqui a pouco o Toto Wolff já tá falando assim, vamos pôr ele aí pra testar esse carro. Pode dar uma olhada, né? Vamos aí, vai lá, Mick. O Hamilton ficou embasbacado com aquele carro. Eu achei muito legal também os comentários do Verstappen e do Hamilton pós-corrida. Ninguém pegaria eles com aqueles pneus duros. Estavam andando demais, nem a gente consegue. Só a McLaren. Então, eu acho que eu vou dar 9 pra corrida, que a corrida me entreteve. Foi uma corrida muito boa. 9,5. O meio ponto eu vou descontar pela sacanagem da Ferrari, porque poderia ser um pouco melhor para a minha pessoa. Para os outros foi. Para mim não foi tão agradável assim. Então eu vou descontar meio ponto pela sacanagem que a Ferrari consegue fazer. Assim, não consegue garantir uma alegria para as pessoas. Exato, pessoal. Então agora eu me despeço de vocês. Agradecer a todos. Ouviu o BBcast, compartilhe nas redes sociais. Quinta-feira tem live, então prepare sua pergunta. Não abrimos caixinha de perguntas porque, como a gente comentou, foi um caos. Mas, se tudo der certo, vai ter coisa boa vindo aí. Então, eu sou o BGP Neto, novamente, agradeço a vocês. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.